Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo, Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 30 de dezembro. Nós estamos com o Alimento Diário, essa série, o Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 3, Como Lidar com o Dinheiro. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 10, Procurar e Progredir para a Edificação da Igreja. Ó Senhor Jesus, como nós temos visto nas últimas palavras, né? o nosso dom, né? Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor entregou para nós é para a edificação do seu corpo. Não são dons individuais. A graça é para nós, o dom é para o corpo, é para os irmãos. Ó Senhor Jesus. E para isso a gente tem que exercitar o Espírito, né? Para a gente poder ir avançando naquilo que o Senhor deseja, né? De cada um de nós. Ó Senhor Jesus, Ele conta conosco e para isso, pelo exercício do Espírito, a gente vai recebendo da parte dele, né? Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar, né? Dentro da sua palavra atual, sua palavra profética, Senhor Jesus. Né? E sabedoria para a gente aplicar isso à nossa vida, ao nosso viver, levar isso para outras pessoas como vida, né? Cheios de amor, cheios do amor de Deus. O importante é sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, assim a gente vai tendo clareza, né? Convicção daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e também por meio de cada um de nós, para que isso alcance mais e mais pessoas, alcance mais dos seus filhos, né? Para que a gente possa cumprir de fato, né? A sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, né? A leitura bíblica. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Senhor Jesus. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Ó Senhor Jesus. Agora o capítulo 14, do versículo 1 ao 4. Senhor Jesus. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Efésios capítulo 4, versículo 16. Senhor Jesus. Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje, os dons que edificam a igreja. Ó Senhor Jesus. Ao longo desta semana, conheceremos um pouco mais sobre a relação entre os ministros da nova aliança e a edificação da igreja. Veremos que todos nós somos chamados para ser esses ministros e que somente podemos ser edificados quando estamos juntos. Veremos também a importância do amor na edificação e alguns princípios que regem essa edificação. Por fim, discorreremos sobre o exercício adequado dos dons, especialmente nas reuniões da igreja. Que todos sejamos edificados com essa leitura. Ó Senhor Jesus. Quando ouvimos testemunhos sobre o avanço do Evangelho, podemos perceber o que Deus quer fazer na terra. Mas para isso, Ele precisa de ministros da nova aliança, de pessoas disponíveis. Uma vez um grupo de irmãos indagou a um servo de Deus o seguinte: Irmão, nós não nos consideramos as pessoas mais adequadas para essa obra. O que você acha? Vamos esperar que elas apareçam? Então ele respondeu: Talvez haja pessoas mais adequadas do que nós, mas simplesmente ser adequado não significa muito. Deus precisa de pessoas disponíveis. De que adianta você ser adequado, mas não estar disponível? Talvez você não seja a pessoa mais adequada, mas porque está disponível, Deus vai usá-lo. Deus nos deu sua vida, seu espírito, dons e ministérios em benefício de seu corpo. Além disso, deu-nos ferramentas poderosas para auxiliar-nos na pregação do Evangelho, como a comportagem dinâmica e as carretas expolível. Que o nosso desejo de servir com humildade aumente cada dia mais. Ó Senhor Jesus. Na semana anterior, falamos acerca do amor. O motivo de falarmos sobre o amor é a edificação. Deus almeja entregar-nos muitas pessoas
a fim de que cuidemos delas. Para isso, coletivamente, precisamos ser um vaso adequado para que as pessoas encontrem em nós uma família cheia de amor. Você percebe que Deus quer trabalhar em nós para que coletivamente sejamos esse vaso adequado para conter os frutos que Ele nos entregará? Sendo assim, todos nós somos necessários. Ó Senhor Jesus, vimos ainda que os dons precisam ser usados no amor. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Devemos seguir o amor, pois o amor é o mais excelente caminho. Também devemos procurar com zelo os dons espirituais, especialmente aqueles que trazem mais benefícios para o corpo de Cristo, isto é, os dons de vida, dons que venham do crescimento da vida divina em nós, da maturidade espiritual, da compreensão do propósito de Deus. Ainda nos foi dito que os dons são voltados para os outros. A graça é dada a cada um de nós, mas o exercício dos dons é voltado para o benefício dos outros. No versículo acima, temos um exemplo disso, destacando a importância de profetizar. Profetizar significa falar, falar do que vimos, falar do que ouvimos, falar do que experimentamos. Lembremos-nos deste versículo: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Deus opera em nós, e esse operar de Deus faz-nos suas testemunhas. Em outras palavras, passamos a falar aos outros daquilo que Deus fez em nossa vida. Ó Senhor Jesus! Ainda sobre o profetizar, o texto continua: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Com esse trecho, podemos concluir, portanto, que nós temos dons que edificam a nós mesmos, individualmente, e dons que edificam a igreja. Mas à luz da exortação do apóstolo Paulo, devemos procurar sobretudo os dons que edificam a igreja, pois se profetizarmos, edificaremos, exortaremos e consolaremos uns aos outros. Aleluia! Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, falar no dom inicial, que o Senhor vai dando para todos os filhos de Deus. A gente precisa abrir bem a nossa boca, para que possa sair aquilo que vai trazer edificação. Ó Senhor Jesus, jamais falar a palavra torpe, Senhor Jesus, mas trazer no momento necessário, naquilo que de fato traz edificação para os irmãos. O Senhor está contando conosco, por isso Ele vem mostrando para nós a questão do amor. Essa semana o irmão ainda vai tocar um pouquinho ainda nessa questão do amor também, na hora do exercício dos dons aqui, por isso que a semana fala, procurar progredir para a edificação da igreja. A gente tem que progredir no amor, Senhor Jesus, progredir em tudo aquilo que possa gerar vida para todos. Ó Senhor Jesus, eu começo novamente encorajando os irmãos a guardarem um tempo, se organizarem para poder assistir a palavra dessa semana, Senhor Jesus. A palavra dessa semana tem 55 minutos, basta se organizar um pouco, Senhor Jesus, para a gente poder assistir, e como eu já falei, não dá para assistir tudo de uma vez só, separa ali um tempinho, uma meia hora aqui, uma meia hora ali, daqui a pouco a gente consegue assistir a palavra toda, vai acompanhando com o alimento diário, Senhor Jesus. Também tem um tutorial com 30 minutos, Senhor Jesus. Então se somar os dois, dá 1h25, Senhor Jesus. E aí a gente pode, de fato, se organizar para a gente ser edificado juntos, Senhor Jesus. Durante a semana o irmão vai tocar justamente nessa questão, a gente não pode só ficar procurando ser edificado sozinhos, a gente precisa ser edificado junto com os irmãos. Você recebeu de Cristo a sua porção, você está ali de maneira normal, orando ao Senhor, lendo a palavra, desfrutando, isso é muito bom, mas a sua porção é uma pequena porção. Se juntar com a outra porção de outro, se juntar duas pessoas, já é uma porção maior. Então a gente precisa ver esse princípio, durante a semana falar isso conosco, quando o Senhor falou que onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali estarei no meio deles, Senhor Jesus. Então a gente precisa disso, a gente não pode ficar ali individualmente, Senhor Jesus. Como eu já falei, tem muitos hoje insistindo nessa doutrina aí, de não, você é a igreja sozinho na sua casa. Não, eu sou membro do corpo de Cristo, eu faço parte da igreja quando eu atuo na coletividade. A edificação é o coletivo, eu não vou fazer edificação sozinho. Ó Senhor Jesus, então a gente tem que sair da nossa individualidade, para que a gente possa estar uns com os outros, somando as porções. E também o irmão fala da questão de
exercitar isso de maneira adequada. Então ele fala, né, o irmão traz a sua porção, ao segundo vem e soma a porção dele ao do primeiro. O terceiro vem e soma também. Né, Senhor Jesus, sempre usando o Espírito. Senão um fala, o outro vai lá, né, e tira o que o outro falou. Né, e aí isso gera dano, isso gera confusão. Né, se Deus fala para avançar e você fala para parar, né, você vai causar um dano no corpo. Ó Senhor Jesus. Então isso que o Senhor está mostrando para nós. A gente precisa estar focado naquilo que Ele deseja para cada um de nós. Né, para a gente avançar cada vez mais, para que a igreja seja mais e mais edificada, que a gente seja mais útil na mão dEle. E hoje ele falou a questão de ser adequado. Às vezes a gente pode não ser, né, os mais adequados, mas a questão é se a gente está disponível ao Senhor. Né, muitos ficam esperando ali, né, os adequados nunca chegam. Né, a gente vê ali, né, a parábola ali, né, das bodas ali, fala que o rei, né, preparou um banquete, né, Senhor Jesus. Quando estava tudo preparado, chamou seus convidados. Né, todos aqueles que eram adequados, né, que eram bons para banquetear com o rei. Ó Senhor Jesus. Mas cada um tinha seu compromisso, nenhum deles estava disponível. Né? E conforme Deus insistiu com ele, ainda mataram, né, os profetas, mataram os enviados de Deus, né, Senhor Jesus. E Deus se irou com eles, né, destruiu a esses. Ó Senhor Jesus, mas mandou seus servos, olha, vão nas ruas, né, pelos becos, chama os coxos, né, chama os mais inadequados, né, Senhor Jesus, até que esteja cheia a minha casa. Né, para que não haja mais lugar para esses outros. Então, tem um monte de adequado, mas o adequado está ocupado com outras coisas. Está ocupado com doutrinas, está ocupado com religião, está ocupado com seus próprios negócios, com os interesses próprios. Ele não quer dar ouvido à voz de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ele já chegou ao seu auge, né? Não quero sair daqui, não quero largar o que eu estou no auge aqui para poder obedecer a Cristo. Senhor Jesus, então o Senhor chama a nós, né? Os coxos, os aleijados, os enfermos, né, Senhor Jesus, aqueles que estão inadequados, mas para que se encha a sua casa. Mas ali fica, porém, um alerta. Né? Quando o rei chegou no banquete, tinha um que não trazia veste nupcial, né, Senhor Jesus. Né? Ele se dispôs, foi, né, mas não estava atento ao que estava acontecendo. Então a gente precisa observar, né, o que está acontecendo, né, Senhor Jesus. Observar os princípios, né, que Deus vai deixar para nós, né, como eu toquei aqui já no início, né, que o Senhor ele vai mostrar para nós ali, olha, a melhor maneira de usar os dons que edificam as pessoas, né, Senhor Jesus, de estar sempre ali complementando, né, complementando o que o outro falou, e assim vai havendo edificação. Um vai somando com o outro, vão juntando essas porções, né, e Cristo está no meio de nós, né, para poder nos dar muito mais. Então a gente vai se encher muito mais de Cristo juntos. Mas juntos não é de qualquer maneira, né, Senhor Jesus, ali juntos, mas trazendo a nossa veste nupcial, revestidos de Cristo, né, Senhor Jesus. Todo o nosso foco precisa ser Cristo. Por isso ele tocou para nós a questão do amor. Quando a gente tem um amor, né, ele nos encoraja a querer a gente seguir o amor, né, Senhor Jesus. Não é só saber, mas é seguir esse caminho e procurar com zelo os melhores dons espirituais, né, Senhor Jesus. Mas especialmente que profetizeis, que a gente fale por Deus, que a gente conheça aquilo que está no coração de Deus, que a gente conheça o propósito de Deus, aquilo que pode trazer para nós maturidade espiritual, compreensão, mais vida. Ó Senhor Jesus, o Senhor está contando conosco, Senhor Jesus, para levar essa vida adiante. Meu irmão também, ele conta a experiência dele, né, de que estava passando por uma situação muito difícil, né, e às vezes a gente julga, né, Senhor, estou passando por uma situação difícil porque deve haver ali algum pecado, não tem alguma coisa, né, para acontecer. E às vezes a gente também é julgado dessa forma. Ah, você está doente? Ah, deve estar vivendo em pecado. Ó Senhor Jesus, mas o irmão mostrou ali, né, ao invés de simplesmente chegar e definir algo, não, ele perguntou. Ele sempre chega e pergunta para o irmão: irmão, será que há algum pecado aí que não foi tratado, alguma coisa? Né? Aí ele viu assim, mas se você está tendo ali uma comunhão normal com Deus, né, você está tendo ali o dispensar de Deus, então não é por situação de pecado, Senhor Jesus. É por algo que Deus quer te usar para te mostrar. E aí ele fala, né, que ele estava ali passando por uma situação bem difícil. E aí, né, numa viagem a outro país, um irmão perguntou para ele: irmão, fala para mim suas últimas experiências com o Senhor. E ele contou tudo aquilo que ele estava passando. O irmão falou assim: poxa, irmão, muito obrigado. Era isso que eu precisava ouvir. Essa palavra me edificou, né, me ajudou bastante. Aí ele percebeu que ele estava tendo aquele sofrimento por causa daquele irmão.
né, ele dá exemplo novamente a respeito da injeção, né? Se você está com uma infecção no dedo, né, no pé, você não vai dar injeção ali no pé. Você vai tomar, né, a injeção vai ser numa parte onde tenha mais musculatura, né, Senhor Jesus. É uma parte maior, com mais carne ali para poder receber e espalhar melhor ali o remédio, né? Então, ele viu ali, né, às vezes é o que acontece, eu tenho que estar disposto a tomar uma injeção para salvar o irmão. Né? Então, né, se eu sou braço, né, se eu sou bumbum, né, ali vou de repente tomar uma injeção ali, né, Senhor Jesus, para que isso possa beneficiar o irmão. E aí quando ele passou por essa situação, ele viu ali a reação do irmão e falou assim, irmão, Senhor, eu tomei essa injeção por causa desse irmão. Ó Senhor Jesus. Então a gente tem que perceber isso, né, que tudo o Senhor ele quer trazer como proveito para nós, para a edificação da igreja, para a edificação de si mesmo em amor, para que o nosso amor aumente, para que a gente perceba, né, se coloca no lugar das pessoas. Então o Senhor, quando o Senhor nos deu esse dom, né, de cuidar das pessoas, né, Senhor Jesus, Ele nos faz passar situações antes dos outros. Às vezes não é porque você precisa passar por aquela situação por alguma coisa pessoal sua, né? Não é um crescimento, uma edificação individual. Você passa pela situação para que você possa consolar outros, para que você possa ajudar outros diante daquela situação, porque você tem experiência. Vai falar durante a semana também, né, que a nossa experiência, aquilo que o Senhor nos faz passar, é para o corpo. Então, a gente precisa buscar na maturidade espiritual mais da vida divina, os dons que trazem vida, trazem crescimento, trazem compreensão da palavra, do propósito de Deus para a edificação da igreja. Né? O Senhor nos concede a graça, né, mas essa graça é para nós. Né? Já os dons são para os irmãos. Então, a gente precisa transformar a graça em dons. Né? Senhor Jesus, para a gente de fato cumprir aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Né? Ele está contando conosco. Ó Senhor Jesus. Como eu já falei aqui várias vezes no canal, né, a questão não é em si o que você está passando, mas o que você está aprendendo com isso. Né, sofrimentos, todos estão passando, né, um grau de sofrimento, né, ou outro, mas a questão é o que você está aprendendo diante disso. Né? O pior é você passar pelo sofrimento e não aprender nada. Senhor Jesus, por isso está nos dando, né, tudo isso. Né? Então, Ele está mostrando para nós, né, existe uma relação entre os ministros da nova aliança e a edificação da igreja. Então nós precisamos trazer essa luz do Senhor. A gente não pode mais viver, né, de sombras, né, viver de maneira oculta. A gente precisa trazer a luz do Senhor. Né? É o Senhor, as pessoas precisam olhar para nós e ver o Senhor. Aí ele mostra, né, que às vezes a gente pode estar vivendo, né, de maneira inadequada ou ter um problema com alguém, Senhor Jesus. E aí a gente deixa de expressar a vida de Deus. Aí as pessoas vêm, chegam no ambiente de reunião e aí percebem, né, quando você tem um problema com alguém, quando a pessoa fala, você faz cara feia. Aí a pessoa olha e fala assim, quando aquele ali fala, aquele ali faz cara feia. Isso aqui não é um ambiente legal, vou embora. Aí ele mostra que por causa dessa atitude nossa, né, falta de amor, né, pelo convidado, pela pessoa que apareceu ali, a gente perde as pessoas. Então ele mostra que por ter amor a gente tem que aprender a perdoar. Né, Senhor Jesus. A gente precisa exercitar o Espírito. Quando uma igreja está ali vivendo de maneira normal, todos estão ali exercitando o Espírito e as porções de Deus vão aparecendo e Deus é manifesto. As pessoas olham e falam, poxa, tem Deus aqui nesse lugar, e elas querem permanecer. Mas às vezes não tem tantas pessoas adequadas assim. Mas aí tem alguém ali, né, que está expressando o Senhor, alguém que também não é adequado, mas que se dispôs, né, a expressar o Senhor. E aí a pessoa vai olhar aquele ambiente, vai olhar assim, poxa, aqui, né, tem essa igreja aqui, tá, mas quando aquele irmão, aquela pessoa ali fala, eu vejo Deus nele, então ela também vai querer permanecer. Então ele mostra para nós que a gente precisa perseverar, né, procurando sempre a edificação. Se a gente buscar a edificação, a gente vai levar os irmãos a reagirem como o corpo. É importante que todo o corpo funcione. Meu irmão, ele mostra isso, né? A gente vai estar na reunião, a gente vai estar como mero espectadores, né, como coadjuvantes ou como personagem principal, aquele a quem Deus tem entregue todas as coisas. Então a gente precisa despertar, né? O Senhor quer nos usar, né? E se a gente deixar o Senhor nos usar, né, nem que seja um irmão, né, sendo usado na reunião, aqueles que chegaram ali vão olhar e falar, não, Deus fala aqui por meio daquela pessoa, eu quero ouvir mais. E aí depois dele permanecer um tempo vai ver, né, que mais pessoas estão sendo despertas e ele vai perceber, não, de fato Deus está nesse lugar. Mas se a gente não estiver disposto a perdoar, né, a deixar os problemas de lado por amor ao Senhor, por amor ao corpo, amor aos irmãos que estão chegando, nós vamos causar prejuízo. Ó Senhor Jesus. Então ele está mostrando para nós, vamos buscar as coisas que edificam a igreja.
se o nosso sentimento, as nossas coisas diárias não estão trazendo edificação, está na hora de a gente começar a abandonar esses sentimentos, abandonar, né, essas coisas para que Cristo seja edificado em nós, para que nós sejamos úteis na mão dele. Ó Senhor Jesus, ele mostra para nós aqui, todos somos chamados para ser esse ministro da nova aliança, que a gente só pode ser edificado quando a gente está junto. Né? A Bíblia mostra, né, que as portas do Hades, né, não vão prevalecer contra a igreja edificada. Então hoje a gente vê na iniquidade se multiplicando, tantas coisas pecaminosas, coisas demoníacas por aí. O mundo está aí, né, com as portas do inferno escancaradas, né? Senhor Jesus. Mas como que nós vamos vencer tudo isso? Como igreja. Uma igreja edificada, uma igreja com paz, com amor. Né? Só há edificação se houver paz. Então nós precisamos estar bem diante do Senhor, mas também bem com os irmãos, né, para a gente poder ser edificados juntos. A gente também vai ver a importância do amor na edificação. Né, Senhor Jesus, como já viu semana passada toda ali falando a questão do amor, né, o Senhor está contando conosco, né, para expressar a vida de Deus. Amar é expressar a vida de Deus. Né, Senhor Jesus, quer expressar, né, os dons de Deus? Ame, né, Senhor Jesus. Né, vai mostrar também princípios que regem essa edificação, vários princípios ali que a gente poder de fato edificar uns aos outros. Né, e também um exercício adequado dos dons, né, especialmente nas reuniões, como eu acabei de compartilhar, né? Senão um fala, o outro vai lá e, né, em vez de acrescentar, tira. Ó Senhor Jesus, isso é muito ruim. Então a gente precisa realmente se adequar. Apesar de nós não sermos pessoas adequadas, né, mas estamos disponíveis, mas o nosso viver, né, o nosso exercício do Espírito, o exercício dos dons precisa ser adequado. Né, Senhor Jesus. O que está mostrando para nós aqui, a gente vai ficar esperando que os adequados apareçam? Não. Né, ser adequado não quer dizer muito, mas a questão é você estar disponível. Né? Se você estiver disponível, Deus vai te usar. Então a gente precisa buscar os dons. Né? Senhor, eu conheço que eu sou pecador, que eu sou inadequado. Ó Senhor Jesus, mas eis-me aqui. Senhor Jesus, né? O Senhor vai nos usar. Né? O Senhor já nos deu sua vida, nos deu o seu Espírito, nos deu dons e ministério para o benefício do seu corpo. E agora Ele tem dado ferramentas também, né, para a gente usar, mas de maneira humilde, né, como o Expor Livro, a comportagem dinâmica, o Bucafé. Ó Senhor Jesus, tudo isso para alcançar mais e mais pessoas. O Senhor, Ele quer nos entregar pessoas para que a gente cuide dela. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. É com essa edificação que a gente vai encontrar, né, Deus vai encontrar em nós espaço para que a gente seja, né, esses irmãos cheios de amor, para acolher os outros, né, viver de maneira coletiva, se preparando como um vaso para conter aqueles que Deus quer nos entregar. Ó Senhor Jesus, para isso a gente precisa buscar com zelo os dons espirituais, né? Profetizar. Ó Senhor Jesus, os dons de vida, dons de crescimento de vida, de maturidade, compreensão do propósito de Deus, coisas que estão voltadas para o corpo. Ó Senhor Jesus, mostra que profetizar quer dizer falar do que a gente viu, do que a gente ouviu, falar daquilo que a gente tem experimentado. Né? E o Senhor, Ele quer fazer de nós testemunhas. Né? Senhor Jesus, que viram, que ouviram, que podem testemunhar. Olha, de fato, é isso aqui a vontade de Deus. Né? Senhor Jesus, Deus me mostrou isso aqui. Então Deus, Ele quer operar em nós. E esse operar de Deus faz naqueles que dão testemunho. Né? Então a gente precisa ampliar a nossa visão, para que a gente possa ouvir, né? Ver, né? Senhor Jesus, ver, ouvir aquilo que o Senhor quer, para a gente ter convicção. É o falar do Senhor. E eu levar isso também para as pessoas, né? Expressando a vida de Deus. Então a gente precisa falar, né, aos outros aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E para isso a gente tem que estar bem atentos, né, enxergando tudo que está acontecendo. Ó Senhor Jesus. Então existem dons que edificam a nós mesmos individualmente e tem aqueles dons que edificam a igreja. Mas à luz da palavra que a gente tem recebido, né, o Senhor está nos encorajando a procurar os dons que edificam a igreja. Se a gente profetiza, a gente edifica, exorta e consola uns aos outros. É isso que o Senhor está aguardando de nós, né? Que cada um possa cooperar com a edificação do outro, né? Sempre falando aquilo que é necessário, tomando aquela injeção, né, para o outro ficar bem. Ó Senhor Jesus, para que tudo que a gente faça, né, seja em busca, né, da edificação do corpo. Ó Senhor Jesus, tudo seja em prol, né, da vida de Deus, né, a vida de Deus alcançando a todos. Que o Senhor nos encontre, né, com essa disposição, né, de levar vida para todos, né, e vida em abundância. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.